Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto nos conceitos do livro Investimentos Inteligentes, do Gustavo Cerbasi. A ideia é descomplicar um pouco esse mundo, né? E tirar umas lições boas para quem quer fazer o dinheiro render mais. Vamos nessa? Vamos sim. O livro é ótimo para isso. Ajuda a gente a separar o que é realmente um investimento e o que, na verdade, não é. Vamos focar um pouco nisso, na importância de começar logo e, claro, derrubar uns mitos aí que atrapalham, né? Tem uma frase dele que marca muito que é: o primeiro milhão é o mais difícil. E não é só jeito de falar, né? Tem lógica por trás. Totalmente. É pura matemática. Quanto mais capital você junta, mais os juros compostos trabalham para você. Exato. Ele até dá um exemplo, né? Mesmo se você tiver um retorno super alto, sei lá, 70%, numa parte pequena do seu dinheiro, tipo 10 mil reais de 100 mil, o ganho é 7 mil reais. Uhum. Agora pensa esses mesmos 70% sobre um valor bem maior. O negócio acelera muito. É o poder do tempo e do montante. Começar cedo é crucial. Com certeza. E isso conecta com outra coisa importante que o Cerbasi fala. Não confundir investimento com consumo. Um exemplo clássico que ele usa é a casa própria. Ah, sim. Culturalmente, a gente vê como o grande investimento da vida, né? Exato, mas ele argumenta que é mais um item de consumo. Por quê? Porque mesmo que o imóvel valorize, é raro esse dinheiro virar capital para reinvestir. Verdade. Geralmente a pessoa usa para comprar outra casa, talvez maior, né? E isso, falta o que a gente chama de liquidez, aquela facilidade de transformar o bem em dinheiro na mão sem perder muito valor, sabe? Faz todo sentido. E falando em desmistificar, ele também pega no ponto do consórcio. Muita gente acha que é um jeito de investir ou de poupar. Pois é, mas ele classifica como consumo planejado. Se paga uma taxa de administração, então no fim das contas o bem sai mais caro do que se comprasse à vista. É verdade. Claro que, às vezes, pode ser melhor que o financiamento daqueles bem caros, né? Com custo efetivo total, o CET. Isso, o CET que às vezes não está tão claro na taxa de juros anunciada. Ele inclui tudo, seguros, taxas. Então, comparando com certos financiamentos, o consórcio pode valer a pena. Mas investimento no sentido de gerar renda, não é. Não é. É um jeito de comprar algo de forma planejada, pagando aos poucos. E essa percepção do que é bom ou não para investir muda muito, né? O Cerbasi fala das eras de investimento no Brasil. Interessante isso. Como assim? Teve a época que imóvel era quase a certeza de lucro, né? Depois veio a fase dos juros nas alturas, que a renda fixa pagava super bem com pouco risco. Lembro disso. Era o ganho fácil, entre aspas. Exato. E agora ele diz que a gente está na era da solidez econômica. Isso significa que, com a economia mais estável, juros mais baixos, aquele ganho fácil e automático diminuiu muito. Então exige mais do investidor, né? Exige mais conhecimento, mais estratégia e muitas vezes aceitar um pouco mais de risco para buscar retornos melhores. Acabou aquela coisa de ganho alto garantido sem risco. E aí entra a questão da informação, né? Onde buscar ajuda confiável. Ele alerta bastante sobre dicas quentes, gurus. Sim, e até sobre o gerente do banco. É importante lembrar que ele representa os interesses do banco, né? Não necessariamente os seus como investidor. Ou seja, a lição é buscar conhecimento por conta própria, questionar, entender o papel de cada profissional, analista, planejador. A decisão final tem que ser nossa. Sem dúvida. E para a gente se manter firme nesse caminho, o Cerbasi bate muito na tecla dos objetivos. Não pode ser algo vago, tipo, quero segurança. Tem que ser algo mais concreto, que motive mesmo, né? Exato. Sonhos maiores, sabe? Uma aposentadoria confortável de verdade. Poder bancar um projeto pessoal que você ama, a educação dos filhos, coisas que te dão gás para poupar e investir todo mês. Ele até sugere quebrar essas metas grandes em etapas menores, né? E colocar no papel. Isso, para visualizar o progresso, ver o patrimônio crescendo, especialmente lá na frente, quando o efeito dos juros compostos fica mais visível, mais forte. Isso dá um ânimo danado para continuar. E precisa ter persistência, claro. Adoro a metáfora que ele usa de plantar pés de dinheiro. É ótima, né? Exige cuidado, paciência, como na agricultura mesmo. Nem toda colheita vai ser boa, podem ter problemas no caminho, Sim, os riscos existem. mas saber lidar com isso, aprender com os erros e continuar plantando, replantando se precisar, é isso que leva à independência financeira lá na frente. É uma jornada mesmo. É um processo contínuo, não é só acertar o investimento hoje, é entender a lógica,
ajustar a rota quando a vida muda, quando a economia muda, Então, se a gente fosse resumir o principal do ser base, seria o quê? ter uma estratégia clara, Uhum. disciplina para poupar sempre e reinvestir os ganhos Conhecimento para não cair em armadinha, né? e objetivos bem definidos, que motivem de verdade. Exato. No fundo, não é só sobre planilha e número, é sobre construir o futuro que a gente quer, de forma ativa. Perfeito. E para fechar, fica uma provocação para quem está nos ouvindo. O Ser Base menciona essas diferentes eras de investimento, né? Imóveis, juros altos, a era atual. Será que a gente não carrega alguma crença antiga sobre o melhor investimento? Talvez algo que a gente ouviu dos pais, dos avós, que viveram outra realidade? Boa pergunta. Uma ideia que talvez não faça mais tanto sentido hoje. Pois é. Será que essa crença antiga não está limitando as nossas escolhas hoje? Pensar sobre isso, questionar essas ideias, pode ser um bom primeiro passo para ajustar a estratégia e aproveitar melhor o cenário atual. Fica aí a reflexão. Sabe? Trazer clareza para as decisões financeiras. Isso, porque tem muita informação por aí e às vezes mais confunde do que ajuda, né? E o Ser Base tenta dar uma organizada nisso. É bem por aí. Ele foca em dar qualidade para essa tomada de decisão para quem quer fazer o dinheiro render, mas se sente meio perdido. Legal. Então, para começar, que tal a gente falar do que não é investimento? Porque tem umas crenças bem fortes, né? Tipo, a casa própria. Nossa, esse é um ponto crucial no livro. Muita gente fala, investi na minha casa. Todo mundo fala. Meu maior investimento. Pois é, mas o Ser Base argumenta, e faz sentido, que moradia é fundamentalmente consumo. O foco é ter um teto, segurança, conforto. Não é fazer o dinheiro multiplicar para ter lucro. Exato. Mesmo que o imóvel valorize, e às vezes valoriza, claro, essa grana raramente vira liquidez para outra coisa. Ah, entendi. A pessoa usa para comprar outra casa, talvez maior. Isso. Aí ela continua no ciclo do consumo, talvez até aumentando o padrão. E tem a questão da liquidez, que é baixíssima. Não dá para vender rápido se pintar uma oportunidade boa de investimento, né? Exatamente. Você fica com aquele capital imobilizado ali, é diferente de um ativo financeiro. Faz todo sentido. E seguindo essa linha, e o tal do consórcio? Que muita gente vê como uma forma de investir para comprar algo. Então, o livro também aborda isso. Consórcio é uma ferramenta de consumo planejado. Útil para se organizar para comprar um bem sem pagar os juros do financiamento, talvez. Mas não é investimento. Não no sentido de rendimento. Pelo contrário, né? Você paga uma taxa de administração. O bem acaba saindo mais caro do que se comprasse à vista. Então, é para viabilizar a compra, não para fazer o dinheiro render. Perfeito. É uma forma de poupança. Forçada, digamos, com um objetivo específico de consumo, mas sem ganho financeiro intrínseco, entendido. Saindo desses mitos, tem aquela frase famosa, o primeiro milhão é o mais difícil. Isso é só papo motivacional ou tem matemática por trás? Tem uma base matemática bem sólida, sim, que o livro detalha. Pensa assim, com pouco dinheiro, mesmo que você ache um investimento super arrojado que renda, sei lá, 70%. Uau, 70%? É, um exemplo extremo para ilustrar. Se você investiu, digamos, R$10.000 dessa forma, 10% do seu patrimônio de R$100.000, o ganho absoluto é R$7.000. Ok, R$7.000. Agora, imagina alguém com 1 milhão. Se essa pessoa aloca os mesmos 10%, R$100.000, no mesmo investimento de 70%. O ganho vai ser R$70.000. Exato. O ganho absoluto é muito maior. O dinheiro, quando em maior volume, trabalha de forma mais potente, ele se multiplica com mais velocidade. Entendi. Por isso a importância de começar logo, né? Para dar tempo do bolo crescer. Isso, mesmo que seja com pouco. O tempo e a constância fazem a mágica acontecer, especialmente lá na frente. E aí a gente entra num ponto que assusta muita gente, né? Risco versus retorno. Para ter chance de ganhar mais, tem que se arriscar mais. Geralmente, sim, essa correlação existe e é um ponto central em finanças. O livro discute isso bem. Alternativas mais seguras, tipo Tesouro Selic, um CDB de bancão. A renda fixa mais conservadora. Isso. Especialmente num cenário de juros mais baixos, o potencial de retorno ali é limitado.
para buscar algo a mais, como em ações, fundos imobiliários ou até um negócio próprio, que o Serbase considera de altíssimo risco. Aí a volatilidade entra em jogo. Com certeza. Você tem que aceitar a possibilidade de ver seu dinheiro variar para cima e para baixo e até ter perdas em alguns momentos. O ponto não é fugir do risco, então. Não. O ponto é entender o risco que você está correndo, ver se ele se encaixa no seu perfil, nos seus objetivos e, principalmente, saber administrar esse risco. Diversificar, estudar. Entendi, é uma gestão, não uma fuga. E qual a mentalidade, assim, a atitude que o livro sugere para quem quer investir bem no longo prazo? Olha, uma palavra-chave é perseverança. Ele usa uma analogia que eu acho ótima, a do agricultor. Ah, do agricultor, como assim? Pensa no agricultor. Ele prepara a terra, planta a semente, cuida, rega, protege de praga, enfrenta o clima, que são os riscos, né? Sim, tem seca, tem chuva demais. Exato, mas ele persiste, com paciência, disciplina, e lá na frente ele colhe. Investir é parecido. É como plantar pés de dinheiro. Gostei dessa. Plantar pés de dinheiro. É isso. Exige paciência, exige disciplina para continuar aportando, mesmo quando o cenário não parece bom, e uma visão de longo prazo. Não ficar só olhando a cotação todo dia, né? De jeito nenhum. E também, não focar só em se proteger dos imprevistos, tipo ter só reserva de emergência. É preciso ter objetivos que te motivem a continuar. Metas claras, então. Sim, metas claras, de curto, médio e longo prazo. Saber para onde você quer ir com aquele dinheiro ajuda muito a manter o foco e a disciplina no caminho. Então, resumindo a ópera, a mensagem principal seria: menos ilusão, menos busca por atalho fácil. Exato. Menos dica quente e mais entendimento dos conceitos básicos. Desconfiar de promessa de ganho rápido e fácil. Sempre. E ter clareza do porquê você está investindo, quais são seus objetivos reais, e adotar uma postura de aprendizado constante, sabe? E muita disciplina. E paciência, né? Como agricultor. Muita paciência. Construir patrimônio de forma sólida leva tempo. Não acontece da noite para o dia. É um processo. Uma conversa muito, muito esclarecedora sobre essas ideias do Serbase. Fica bem claro que não é só seguir dica, né? Tem que ter autoconhecimento, estratégia. Com certeza. E acho que a reflexão final para quem está nos ouvindo é justamente essa. Será que os planos financeiros que você tem hoje, eles estão realmente alinhados com essa visão de longo prazo, com uma estratégia pensada? Ou será que estão sendo guiados mais pelo modismo do momento, pela ansiedade de ter resultado rápido? Isso. Aquela busca incessante pelo atalho que muitas vezes a gente sabe é ilusória, né? Fica aí a pergunta para cada um pensar com calma.